Maravilha, estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, a nossa escola dominical. Olha, tem sido realmente momentos especiais de crescimento espiritual para a nossa vida. Tenho certeza que para você também e para a sua escola dominical. Lembrando a vocês que estamos estudando nesse terceiro trimestre a revista As Parábolas de Jesus para hoje. E na nossa lição de hoje estamos dando uma olhadinha na lição 3, que é o trigo e o joio, separando o falso do verdadeiro. Dá uma olhadinha na sua tela e vamos dar uma olhadinha no esboço da lição. Características da parábola, o trigo e o joio, o semeador e o campo e o inimigo. Lições da parábola, a explicação de Jesus, o tempo da graça, o joio com os dias contados. E conclusões da parábola, a impaciência dos servos, o joio na igreja, o destino do trigo. Observamos que nós temos aí um esquema de aula muito simples, mas ao mesmo tempo de grande profundidade para o nosso ensinamento. Quando observamos aí o nosso primeiro ponto, que são as características da parábola, vai ser abordada a questão do trigo e do joio. Quem são o trigo e o joio? Aí na página que você tem da sua revista, a página 18 da sua revista diz assim: o trigo, nesta parábola, é chamado de boa semente e refere-se, conforme a interpretação de Jesus, aos filhos do reino. Então já, a princípio, você já descreve que essa semente que foi plantada pelo dono do campo são chamados o trigo, que são os filhos do reino, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus e foram introduzidos para a evangelização do campo que é o mundo, ok? Ainda na página de número 18, tem uma coisa importante, lá embaixo dizendo o seguinte: é interessante essa comparação dos filhos do reino, que é o trigo, porque é uma excelente figura a igreja de Jesus Cristo, tendo Jesus como alimento espiritual disseminado ao mundo. Ou seja, através de Jesus nós levamos essa semente da salvação, este alimento espiritual, a qual é a palavra de Deus para impactar e para salvar pessoas, ok? O próprio Jesus disse em João capítulo 6, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Como filhos do reino, temos a responsabilidade de disseminar, de evangelizar, de levar esta semente maravilhosa que é a palavra de Deus na pessoa bendita de Jesus, ok? Ainda dentro desse primeiro ponto da nossa lição, um outro aspecto fora os filhos do reino, que são comparados ao trigo, nós temos aqui na página 19 o joio. O joio, todavia, não serve para alimento, sendo também chamado de trigo bastardo. Olha, isso é forte, não é verdade? Já começa uma diferenciação. De um lado, nós temos o trigo, que representa os filhos do reino, e do outro lado, nós temos o joio, que representa os filhos do maligno. Ainda na sua revista, aqui na página 19, lá no finalzinho do ponto 1, está dizendo assim: então, qualquer coisa a ser feita tinha de esperar até a colheita, quando a certeza da separação não colocasse em risco o verdadeiro trigo. Jesus diz que o joio são os filhos do maligno. Ou seja, devido à similaridade no princípio, é muito difícil identificar o que era joio, o que era trigo. Por isso a leitura que fizemos agora, que após crescerem, após começarem a dar os frutos, é que há diferenciação. Isso fala muitas vezes das similaridades, né? Que encontramos muitas vezes as aparências, mas a essência, ela é diferente. Ainda aqui no nosso ponto 1, vai falar um pouquinho do semeador e do campo. Na página 19 diz aqui: após explicar o que era o trigo e o joio, o Senhor Jesus diz que o campo é o mundo. Isso nos faz entender que o problema não é localizado, mas de âmbito mundial. Ou seja, nossa influência é no mundo, ok? Esta verdade bíblica a respeito do joio e do trigo é uma verdade de âmbito mundial. Aonde quer que exista a igreja de Jesus, onde quer que existe um crente lavado e remido no sangue do Senhor, também haverá o aparecimento do joio, porque este é o combate, né, do inimigo da nossa alma. Aonde está o servo de Deus, o inimigo também lança a sua semente para contrapor a semente de Deus. Mas uma notícia boa:
a semente de Deus prevalece e o nome do Senhor é glorificado, ok? Na terceira parte do ponto 1 da nossa lição, agora Jesus vai falar sobre o inimigo. Primeiramente vimos o que é o joio e o trigo, depois vimos o que é o campo, e na terceira parte ele vai descrever agora quem é o inimigo que lançou ou que semeou o joio no meio do trigo. Na página 19 ainda, temos aqui lá no segundo parágrafo dizendo assim: o texto diz que ele não dorme. Quem? O inimigo. Quando todos dormem, o ser maligno age e age de modo secreto, protegido pela escuridão da noite. Por isso é importante a nossa vigilância. Da mesma forma que Jesus está atuando, o inimigo também procura atuar para trazer descontrole, para atrapalhar o avanço da obra de Deus. Olha uma coisa interessante. Eu estava dando uma olhadinha aqui e na página 19 ainda está dizendo que a falsidade do diabo se demonstra em semear falsos discípulos. Há um texto aqui da palavra de Deus em 2 Pedro. Em 2 Pedro, no capítulo de número 2, o seu primeiro verso, Pedro vai falar um pouquinho sobre os falsos profetas e os falsos mestres. Ele vai dizer o seguinte: assim como no meio do povo surgiu falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres que introduzirão enganosamente a mentira. Então, fique vigiante, porque o inimigo trabalha, mas Deus trabalha também. Daqui a pouquinho voltamos no terceiro bloco do nosso programa A Nossa Escola Dominical.